Se você gosta de apostar em tênis, então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai montar juntos um sisteminha de precificação baseado em dados, mas também com a nossa informação qualitativa, para precificar os jogos de tênis e você poder comparar as suas odds com as casas de apostas e ali identificar onde vale a pena apostar ou não. Tá? E se você também está começando a apostar em tênis e ainda não tem tanto domínio, não tem problema, esse pode ser, inclusive, um ótimo ponto de partida. Vale destacar que eu vou deixar aqui embaixo ó, a planilha que a gente vai montar juntos hoje, para que você possa ter ela também e poder editar. E aí, aquele lembrete de sempre, eu não deixo ela aberta para edição, porque senão todo mundo vai usar ao mesmo tempo e não vai conseguir fazer nada, né? Cada um vai fazer uma alteração. Mas você consegue fazer uma cópia dessa planilha, vai em arquivo, fazer uma cópia, salvar no seu e-mail, no seu Gmail, para poder mexer do jeito que você quiser. Tá? Bom, quando a gente fala de apostar em tênis, para mim é um dos esportes em que a subjetividade é o mais importante. Por quê? Primeiro, a pontuação era um pouco relativa, né? Você tem os pontos que se transformam em games e depois formam os sets. Então, o placar final, 2-0, 2-1, às vezes não diz tanto sobre o que foi o jogo. E a gente tem uma mudança de semana após semana. Então, é um torneio na América do Sul, depois vai para os Estados Unidos, aí vai para a Europa, saibro, grama, piso sintético, indoor, enfim. Todas as informações, elas tornam, de fato, a precificação ou identificação do valor no tênis um pouquinho mais difícil que em outros esportes. Querendo ou não, futebol, basquete, enfim, eles têm uma condição mais linear, vamos dizer assim, em relação ao longo da temporada. Tá? Isso não significa que os dados não possam ajudar a gente, e para isso a gente precisa partir de algum princípio. O princípio que eu vou usar nesse vídeo, e também na nossa planilha, obviamente, é um princípio de identificação de forças dos jogadores. Tá? E eu achei uma ferramenta muito legal que vai facilitar demais o nosso trabalho nessa missão, que é o Elo Rating da Tennis Abstract. Se você não conhece, vou até colocar aqui na tela para vocês. A Tennis Abstract é um site de dados de tênis, então tem muita informação lá. Você vai ter estatísticas, serviços, vai poder confrontar de dados, enfim, tem muita coisa que vocês podem utilizar que vai ser muito útil aí na análise mais qualitativa de dados mesmo, de informações mais estatísticas, tá? Só que eles têm um negócio que desenvolvido que eu acho muito legal, que é o Elo Rating. O que é o Elo Rating? O Elo é basicamente uma classificação, uma pontuação que vai diferenciar os melhores tenistas dos piores tenistas, tá? Esse conceito vem do xadrez, mas já é aplicado em vários e vários esportes. A gente mais para frente vai falar disso aqui também em outras modalidades. Como hoje o assunto é tênis, eu trouxe aqui para vocês o site. E por que isso é tão importante? Vou deixar esse link na descrição para que vocês possam ver. Aqui embaixo tem um tabelão do Elo desenvolvido pela plataforma, tá? Inclusive aqui, ó, última atualização, 17 de fevereiro de 2025. Essa atualização é semanal. Eu estou gravando esse vídeo dia 22 de fevereiro, então provavelmente é na manhã ou depois de amanhã. Isso também vai ser atualizado, mas só para vocês verem que ele continua super ativo, beleza? E aí vocês têm a classificação de todos os tenistas, né, dos melhores para os piores. E aí você tem o elo geral, que é um número que representa a força daquele jogador em determinado período, tá? Classificado. Só que entra o grande diferencial da ferramenta, que é a classificação de elo por tipo de quadra. Esse H elo, o H é de hard, que é a quadra rápida. O C é de clay, que representa o saibro, e o G é de grass, que é grama, né? Nesse caso até bate. E aí ele também vai ter um elo individual por piso, né? Piso aqui, ó, por exemplo, o elo da quadra rápida, o elo do saibro e o elo da grama. E vocês vão ver que muitas vezes isso não se mantém. Aqui, beleza, o Sinner, que é o número 1 do mundo hoje, ele é o primeiro nas 3 categorias. Mas o Djokovic, por exemplo, está em segundo lugar na quadra rápida, cai para terceiro no saibro na grama. Quem toma isso é o Alcaraz. Como eles são os maiores tenistas da atualidade, inclusive passando ali para o Zverev a mesma coisa, mas a gente vai descendo, isso tem mais diferença. Ó, por exemplo, o Monfils, que é o 14º do ranking, ele é o 13º na quadra rápida, mas ele é só o 51º no saibro. Então, é uma classificação mais fidedigna ali, que vai ajudar a gente a identificar ali alguns padrões. Tá? Se você quiser entender mais sobre essa metodologia, aqui, ó, nesse segundo parágrafo, tem um link escrito aqui, ó, here, que é aqui em inglês. Se você clicar, você vai parar numa página que explica tudo sobre o Elo Rating. Então, desde a base do sistema, como o algoritmo foi implementado, por que os números se diferenciam, qual que é a base, enfim. Toda essa metodologia. E aqui também, isso vocês vão ver que a gente vai usar no Excel, tem uma fórmula para mostrar a diferença de rating do elo, né, entre os dois tenistas, qual que é a probabilidade de vencer uma partida daquela metodologia, tá? E tem toda uma definição, explica por superfície, enfim. Eu não vou ficar aqui me alongando em relação a isso, mas eu acho importante que vocês entendessem de onde vêm esses números, tá? Por que ela é tão útil assim para a gente
em relação à metodologia de precificação que eu vou apresentar para vocês, e também que vocês podem se aprofundar nesse quesito, tá? Isso é super importante. Caso vocês queiram, eu vou deixar de novo aqui o link na descrição para que vocês possam acessar. Outra coisa importante é que o elo ele é sempre atualizado de acordo com os jogos dos próprios tenistas. Então, quando ele enfrenta tenistas mais fracos, ele tem meio que a obrigação de vencer. Ao mesmo tempo, quando ele é um tenista que pega jogadores mais fortes que ele, o mérito da vitória é muito maior do que na situação oposta que eu falei. E o elo tenta traduzir isso, né? Então, quando você vence tenistas de ranking mais forte, você ganha mais pontos e, consequentemente, o tenista mais forte também perde mais pontos e vice-versa, tá? Então, isso vai ser a base ali da nossa metodologia. Vamos agora, então, para a nossa planilha, que eu quero mostrar para vocês justamente como a gente pode usar essa informação e também dar uma refinada com as nossas informações, com as nossas análises, para chegar num famoso preço justo, né? Daquela partida daquele evento. Para isso, eu vou colocar, então, aqui de novo o nosso Excel. Já está na tela aí para vocês. Está um pouco pequeno, mas eu vou dar um zoom, não se preocupe em relação a isso. Tá, beleza. O que eu fiz aqui? Bom, a primeira aba, que eu chamei de importação de dados, ela simplesmente vai justamente puxar essa tabela que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Onde ela fica? Aqui na coluna B2, vocês vão ver que vai ficar pequeno, então talvez não dê para vocês enxergarem, mas eu usei uma função que se chama import HTML. Essa função, ela vai trazer dentro de um site que é composto em HTML, que é o caso do Tennis Abstract. Inclusive, obrigado, galera, porque é um site mais fácil a gente importar. Ele puxa essa tabela para a gente de forma automática. O que eu recomendo para vocês? De tempos em tempos, apertem F2 aqui nessa célula, que vai dar justamente a fórmula que eu mencionei para vocês, em que tem ali a página e a função que eu quero que ele quer que ele procure nessa página, que no caso é uma tabela. E você vai dar um Enter, porque de tempos em tempos isso pode ser necessário para atualizar a base de dados que a gente tem, tá? Às vezes ela fica meio que congelada. Depois disso, tudo aqui é basicamente a cópia, né? Puxa todos os dados que estão ali na plataforma. Então, de novo, o Sinner, o Djokovic, o Alcaraz, o Monfils aqui mais para baixo, como eu falei para vocês, no 14º, tá tudo igual. E ele vai trazer aqui as informações do elo, mais para a direita, como eu mostrei para vocês, o elo na quadra rápida, o elo do Saibro, o elo da grama, enfim, outras informações interessantes para a gente poder utilizar, tá? Aqui, 100% igual. Só que tem um ponto importante. O formato desses dados é formato americano. Então, onde a gente aqui no Brasil usa vírgula, lá eles usam ponto. Isso vai ser uma coisa que eu vou ter que ajustar para a gente, para nossa planilha funcionar, mas já está tudo automatizado, tá? No segundo momento, vocês vão para a segunda aba, que é a aba de tabela. E até aqui, ó, só para vocês entenderem o racional. Nada que vocês precisem fazer no dia a dia. O que eu fiz nessa tabela? Eu simplesmente refinei esses dados e deixei a tabela mais importante para a gente. Trouxe aqui os jogadores, né, e o ranking, o elo geral e os elos de grama. Notem que agora, aqui, ó, eu já ajustei para que esse formato seja com vírgula, né? Então, a gente tem aqui um número usando o nosso formato decimal. Então, essas duas primeiras abas, vocês podem simplesmente, vamos dizer assim, ignorar, porque elas só têm os dados que a gente precisa para utilizar. E agora, a gente vai para a parte legal, que é a parte de precificação, né? A parte que o nosso sistema vai trabalhar e vai gerar para a gente a precificação dos nossos dados. Bom, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma primeira tabela. A gente sempre vai trabalhar com os 3 tipos de piso, porque eu não sei de antemão qual que é o piso que vocês estão trabalhando. Então, vocês vão ter as 3 informações sempre em conjunto. Nessa primeira tela aqui, vocês só tem que selecionar os jogadores, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um Sinner contra um Alcaraz. Vou colocar um Djokovic contra o Alcaraz aqui, só para a gente me enxergar. Vocês viram que já mudou todos os dados aqui, né? Quando é o Sinner é um, o Alcaraz o Djokovic é outro. Vou voltar para o Sinner e, ó, pronto, já voltaram os dados do Sinner. Então, tudo automático, tá? Vocês só precisam selecionar um jogador que vai jogar contra o outro, beleza? Um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter a tabela das probabilidades, que é nada mais do que aquela fórmula que eu mostrei para vocês do Tennis Abstract. Ele vai extrair a diferença do elo do primeiro contra o segundo, tá? Então, a diferença do elo aqui do Sinner contra o Alcaraz, na quadra rápida aponta que uma probabilidade de vitória do Sinner é de 74%, enquanto que o Alcaraz teria só 25,28%. Já no Saibro, o Sinner teria um elo de 2.150 e o Alcaraz 2.118. Então, a chance de vitória aqui já cai bastante, né? O Alcaraz, que teoricamente seria bastante zebra ali na quadra rápida, acaba equilibrando as coisas por ser um tenista muito melhor no Saibro. Então, assim, não vou dizer para vocês que eu concordo com essas probabilidades, e lógico, isso é só uma referência para a gente,
Mas você já vê que a diferença do Elo Rating por piso, ela é relevante, né? Então, ela traz para a gente um contexto minimamente razoável, tá? Os tenistas mais famosos, que são esses três, às vezes ela não é tão eficiente. Mas conforme a gente vai buscando outros tenistas ali com uma variação maior, vou até pegar um exemplo. Vou trazer aqui o Monfils, que a gente viu ali, que tem uma variação boa, né? Então, olha o seguinte. O Monfils contra o Alcaraz, hoje ele seria uma grande zebra na quadra rápida. O Alcaraz teria 75% de chance de vitória. Essa diferença no Saibro fica ainda mais gritante, porque o Alcaraz é muito bom no Saibro, e o Monfils, como a gente viu, tem um péssimo, né? Um elo rate muito ruim para o ranking dele dentro do Saibro, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar é que o elo rating tem um limite TEM. Então, a gente está pegando também já uma fase final de carreira do Monfils. Mas é só para vocês entenderem o conceito. Então, o elo rating por piso, ele já permite que as nossas probabilidades se ajustem em relação a isso, tá? Só que tem um ponto importante, né? A gente sabe que no tênis, a gente tem um monte de informações que são mais detalhadas do que simplesmente a força do tenista naquele piso. E aí que entra a parte qualitativa do nosso modelo, tá? Aqui na direita dessa mesma tela, vocês vão ver que eu listei aqui os dois tenistas já são puxados automaticamente, então a gente tem aqui o Monfils contra o Alcaraz, e a gente tem aqui alguns chamados fatores, que são os fatores que a gente vai usar para analisar essa partida e colocar um pouquinho de informação qualitativa no nosso preço, beleza? Muito bem. Eu listei aqui essas sim, que são as condições do torneio, da quadra, né, do cenário que eles vão se enfrentar, o momento dos tenistas, se é um momento bom, se é um momento ruim, a parte física, isso não é só se o cara é rápido ou não, mas assim, ele tem vindo de uma semana que ele fez final e está cansado, ele fez jogos longos durante a semana e está acumulando esse cansaço, são coisas para a gente pensar. Às vezes um tenista, sei lá, abriu uma grande vantagem no primeiro jogo, venceu rápido, depois ganhou um presente, o adversário deu WO. Pô, esse cara tá fresco, então, no físico. Então, é mais ou menos isso. O head-to-head, aqui eu sempre divido a análise em duas partes. O head-to-head eu olho para o confronto direto em si, quem venceu mais, quem venceu menos, mas também olho para a parte mental, né? Para a parte do matchup, que é o quanto que o jogo de um tenista pode atrapalhar o outro e vice-versa, beleza? E a gente tem também o mental, se o cara é forte mentalmente, se sabe, ele é um jogador que joga bem pontos decisivos, ou não, se ele é um cara mais, né, que tende a sentir os momentos, etc. Beleza? O que a gente vai fazer sempre aqui? Nós vamos dar notas para cada um dos tenistas e para cada uma dessas categorias de 1 a 3. Onde 3 é muito bom, tá? Ou bom, coisas. Vocês até podem quebrar depois, tá? Mas vamos trabalhar com essa métrica mais simples. 3 é excelente, é tipo a melhor. Nesse critério, ele está muito bem. 1 seria quando ele está bem mal naquele critério. Então, poxa, está jogando, está com dificuldade, enfim, está mal, é nota 1. E aí a gente tem no meio ali, quando a gente neutro, assim, nem favorece muito, nem desfavorece muito aquele tenista, a gente pode dar nota 2, que é a nota intermediária, ou regular, tá? Como eu falei, vocês podem até quebrar. Então, vocês podem ter também ali, se você quiser fazer uma escala, por exemplo, de excelente, bom, regular, ruim e péssimo, você pode dar uma nota 1,5, ou você pode dar uma nota 2,5, né? Para o bom e para o ruim, deixando o 1 e o 3 para ser o excelente e o péssimo, né? Mas aí fica a critério de vocês. Outro cuidado que eu acho que é legal passar para vocês aqui é, quando vocês forem definir esses fatores, vocês vão ver que eu deixei esses 5, deixei uma sexta casa aqui, vocês podem alterar isso para coisas que vocês julgam mais relevante. Porém, tomem cuidado para não colocar coisas aqui que são muito similares. Como eu falei, head-to-head e matchup. Às vezes, são coisas meio que parecidas, que um tenista pode ter 10-0 contra o adversário, é o caso, por exemplo, do Monfils com o Djokovic. Então, e você também vai fazer uma análise de que o jogo do Monfils não funciona contra o Djokovic. Mas essa informação é meio que duplicada, né? Então, se você dá dois critérios que são muito parecidos, às vezes você vai dobrar o peso de um determinado critério sem a real necessidade, tá? Mas aí fica a critério de vocês definir quais vão ser os fatores de análise. Além disso, vocês também têm que definir um peso para cada um dos critérios. Então, aqui eu considerei a mesma coisa. Alto peso, nota 3. Peso médio, nota 2. Peso baixo, nota 1. Mesma coisa. Então, por exemplo, as condições, para mim, é um critério muito importante. Quais são as condições daquela quadra? Ela é uma condição rápida? É uma condição lenta? Tem altitude? Não tem? As bolas incomodam? Tem questão de vento? Então, tudo isso é muito importante, né? A cada torneio. Então, eu dou nota sempre nota alta. O momento do jogador e a parte física também são relevantes. São coisas que ajudam a gente a ver se ele está com confiança, se ele está jogando bem, se ele está atuando bem, se a parte física está boa, ele está com muita lesão, enfim, essas coisas influenciam bastante o preço. E aí eu deixo com peso menor essas questões, tipo mental,
ou head-to-head, porque não necessariamente um head-to-head bom, eu dei um exemplo aqui do Monfils com o Djokovic, que é fora da curva, né? E muito ruim para o Monfils. Mas muitas vezes esse head-to-head vai ser 3-1 para um tenista, mas com confrontos de 5 anos atrás, já não tem valor nenhum a nossa análise desse momento, né? Então, são coisas que tendem a pesar muito menos, mas vocês podem dar um peso maior caso vocês queiram, beleza? Agora vem a parte divertida, que é a gente dar essas notas, tá? Como o Alcaraz é muito favorito aqui, vamos fazer um jogo diferente. Vou pegar aqui o Monfils e vamos colocar o Fokina, tá? Então aqui a gente já tem as probabilidades e a gente tem aqui, ó, o Monfils seria bastante favorito na rápida e na grama, mas ele seria zebra no saibro. Vamos fazer uma análise, então, de um torneio... pode ser Roland Garros, né? Um torneio aí interessante para o Fokina, porque é no saibro, é um grande slam, um torneio importante, enfim, todas essas questões que vocês já conhecem. Condições. Nesse caso, a gente sabe que o Monfils não é um especialista em saibro, então as condições são ruins para ele e são muito boas para o Fokina, na minha opinião. Tá? O momento do Monfils, ele é bom. Eu considero um momento bom, apesar de estar no final de carreira. Estou gravando esse vídeo no começo de 2025. Ele vem numa fase boa, assim, de resultados, né, de torcida, etc. E o Fokina vem numa fase razoável. Eu acho que ele tem oscilado ali, fez boas campanhas, mas falta um pouquinho, né? Físico, o do Monfils é muito ruim, ainda mais que é um jogo de 5 sets. E acho que o Fokina aqui também se sobressai. Vou dar uma nota 2,5, vai. No head-to-head, eu não vou olhar aqui de cabeça, então, como eu acho que ninguém tem vantagem, eu vou dar 2 para os dois nessa questão. E o mental do Monfils é muito melhor que o do Fokina, né? O Fokina tem por hábito ali surtar no sentido de chocar, né? De não conseguir fechar as partidas, de entregar vários jogos que estão praticamente ganhos. Então, eu vou dar nota 3 para o Monfils e 1 para o Fokina. Aí vocês vão ver que aqui embaixo, ó, eu tenho um menos 5%. O que é isso? A planilha vai basicamente ver a diferença de notas que eu dei aqui, nesse caso, dá um menos 2, e vai multiplicar pelo peso, exatamente o que tem aqui na fórmula. Né? É o H3 menos o J3, que é a diferença dessas duas notas que eu dei, vezes o peso do critério, e vai fazer isso para cada linha até somar, e você vê que aqui eu tenho que fazer uma subtração de 5%. O que é isso? Ela é sempre em relação ao primeiro jogador. Então, eu tenho que subtrair 5% a chance do Monfils e, consequentemente, somar 5% para a probabilidade do Fokina, baseado, lógico, aqui, ó, nas nossas probabilidades de referência, certo? E aqui, só para vocês terem essa noção, o ajuste é feito de forma automática aqui embaixo. Então, ele vai pegar as três probabilidades de cada um dos tenistas e vai, nesse caso, tirar 5% para o Monfils e somar 5% para o Fokina, tá? Porque a gente não sabe a quadra que você quer. Mas a gente vai saber agora que é um torneio Grand Slam e é um torneio no saibro. E aqui embaixo, a gente tem exatamente as odds justas para esse confronto em cada um dos cenários, tá? Então, se esse jogo fosse numa quadra rápida, o Monfils devia pagar 1,67 e o Fokina devia pagar 2,49. Como o jogo é no saibro, é isso aqui que nos interessa. 1,68 para o Fokina é, portanto, o preço justo desse sisteminha que a gente acabou de implementar aqui. Beleza? Lembrando, o que você faria com esse preço? Você poderia ir lá e confrontar com as casas de apostas. As casas de apostas estão pagando 1,70 para o Fokina? Então, de acordo com o nosso sistema, tá justo. Beleza, segue o jogo. Essa casa está pagando 1,50 para o Fokina e 2,66 para o Monfils. Tá, beleza. Tem um pouquinho de valor do lado do Monfils, porque ele está pagando mais do que deveria. Esse é um conceito básico de aposta. Porém, será que é o suficiente? Aí vocês têm que definir uma margem de erro também, né? Porque como a gente está falando com um sistema que até usa um dado estatístico, mas também tem a nossa opinião, e a nossa opinião ela pode ser influenciada, é legal você dar uma margem, né? Eu costumo trabalhar com 10%, 15% de margem. Então, você põe esses 10% em cima dessa odd justa, tá? E aí, se a casa estiver pagando mais do que aquilo, aí começa a valer a pena a entrada. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, o que seria 2,47 mais 10%? Seria 2,72. Então, como eu falei que o exemplo era 2,66, ainda assim não valeria a pena fazer. Se fosse 2,80, opa, aí já temos que ter valor do lado do Monfils. E vice-versa, beleza? Então, esse é o racional. Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para a gente fechar. Eu vou pegar aqui... pensar em dois tenistas que podem ser legal. O Cerundolo, o Francisco Cerundolo, e ele vai enfrentar aqui, vamos ver alguma coisa, algum jogo legal. O Tommy Paul, que é um tenista americano. Beleza? Bom, aqui vocês podem ver que também correto, o Paul, na quadra rápida, na grama, é bem favorito, em condições neutras, né, em condições normais.
E o Cerundolo equilibra bastante esse cenário no Cyber, que é o piso que ele é especialista, né? Um argentino contra um americano, nada de novo por aqui. E a gente pode fazer esse mesmo exercício, que é dar as notas para um torneio. Vou pôr no Cyber, que é justamente onde a gente tem o maior equilíbrio, mas vamos agora pegar um Cyber rápido, um torneio que tem altitude, como, por exemplo, o Masters 1000 de Madrid. Nesse caso, as condições para o Cerundolo são ok, porque ele não é ruim aliás, vou até dar 2,5, vai. Ele não é ruim em condições mais rápidas, mas ele é um jogador de Cyber, então ele curte mais um jogo lento. Para o Paul, isso é bom também. Seria uma nota ruim 1, se ele fosse para um Cyber, mas o jogo do Paul não é um jogo americano assim, só de saque, e ao mesmo tempo ele também vai curtir essas condições um pouco mais rápidas para acelerar a direita dele e tal. O momento do Cerundolo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é excelente. Ele acabou de ser finalista lá em Buenos Aires, enfim, ele vem muito bem, e o Paul vem oscilando, então eu vou dar uma nota 2. Parte física, eu acho que o Cerundolo vem muito bem, né? Não tem um cenário real aqui, né, para esse torneio, mas só supondo. E o Paul também vem muito bem, sem lesões. Head-to-head, de novo, não fiz análise, não fiz pesquisa, mas acho que também não há nenhuma grande diferença entre os dois. E a parte mental dos dois também é razoavelmente boa. Vou dar nota igual para eles. Então, nesse momento, a gente tem, então, uma pequena vantagem nas minhas análises para o Cerundolo, que acrescentando isso, daria uma odd aí, ó. Estamos falando de novo de um torneio de Cyber, 1,98-2, praticamente uma partida meio a meio. As casas estão dando favoritismo para um dos dois lados? Beleza, a gente pode ter valor ou não, se essa casa tiver, por exemplo, 1,82, não 1,82, né? 1,80 para um lado e 2 para o outro, tá meio que justo ali, muito perto do que a gente projetou. Um tá pagando 2,30 e o outro 1,75, vai, numa casa de aposta. Opa, esses 2,30 podem ter valor, porque jogando esses 10% ali, a gente tem uma odd de 2,20. Então, a partir de 2,30 já vale a pena fazer a nossa aposta. Vamos fechar, então, como eu não sei se vocês curtem muito esses tenistas diferentes, vou fechar com um exemplo mais clássico, né? Que é o Djokovic contra o Alcaraz. Pensando aqui agora num West Open da vida. Um torneio de quadra rápida em condições também relativamente normais. Mesma coisa. Condições muito boas para o Djokovic, que gosta de quadra rápida, um piso que ele vai bem. O Alcaraz não vai mal, mas ele tem tido mais dificuldades. Né? Então, vou pôr aqui uma nota 2. O momento do Djokovic é um momento de final de carreira. Vou dar uma nota 1,5, que ele não vem tão mal assim, mas ele já não está naquele auge físico. E no momento o Alcaraz também não vem lá grande coisa, né? O Alcaraz vem sofrendo, às vezes, com algumas partidas que ele não deveria, etc. No físico, não tem como eu não dar uma nota 1 pro Djokovic. O Alcaraz tá voando, é um moleque, tem muito potencial ainda pela frente, apesar de já ser uma realidade. O head-to-head mais recente, o Djokovic tem levado vantagem. O Alcaraz teve bons resultados com ele, venceu na grama, inclusive, mas nos últimos jogos o Djokovic tem, inclusive no Cyber, né, da Olimpíada, ele foi lá e se deu bem. E o mental do Djokovic é animal, e do Alcaraz não é ruim, mas nos últimos meses eu tenho achado ele um pouco instável. Eu vou dar uma nota 1,5 aqui para ele. Então, fechamos como nossa análise? Um incremento leve para o Djokovic aqui de 1,5. Nessa quadra rápida, supondo esse cenário, essas seriam as odds, então, que a gente teria. 1,71 para o Djokovic, 2,40 para o Alcaraz. Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido esse modelo, esse sistema, essa precificação. A primeira pergunta que vocês devem fazer nesse momento é, mas isso dá dinheiro? Precisa testar na prática, né? Esse é um modelo de precificação que vocês vão poder partir de um número, né? Não necessariamente porque esse modelo deu 2, vocês precisam concordar. Vão ter muitos jogos em que essa precificação vai fazer sentido. O jogo, por exemplo, do Cerundolo com o Paul, que eu mostrei aqui para vocês na prática, para mim fez muito sentido, né? O Paul, nos outros pisos, deve ser realmente favorito, bem favorito em relação ao Cerundolo, mas no Cyber as coisas se equilibram. Foi isso que o nosso sisteminha fez, né? Com a nossa análise ali, com a nossa precificação. Chegamos ali num número que permite que a gente faça o comparativo com as casas de aposta. Quem já é mais antigo aqui no canal sabe, apostar é basicamente encontrar odds desreguladas. E o sistema ajuda a gente justamente a achar um preço justo e confrontar eles com as casas de apostas, tentando assim encontrar valor, tá? Mas é como eu falei no começo do vídeo, o tênis é um esporte que tem mais subjetividade e por isso vocês vão precisar sempre estar de olho ali, analisando com mais calma. Então, usem esse sistema como uma informação complementar. A partir do momento que esse sistema, né, essa precificação, sua análise mais o elo rate daquele momento daquele jogador, apontar valor para um jogador, você pode se aprofundar na sua pesquisa, dar uma olhada ali em sites de estatística, depois eu vou trazer aqui algumas opções para vocês também poderem trabalhar, e aí vocês vão complementando a sua análise. Então, fica uma ferramenta estatística com a informação qualitativa, e depois você pode fazer também a sua pesquisa
Enfim, espero que vocês tenham curtido. É um modelo, é um sistema, ajuda a gente a identificar valor, mas não sigam cegamente só porque deu ali, né? Tentem buscar essas informações, que o tênis muda de semana em semana. Não deixem de atualizar também a tabela de Elo Rate, como eu falei. Nem sempre isso é de forma automática, então dê uma olhadinha ali. Pelo menos a cada 20 dias, a cada mês, dá uma atualizada lá naquela aba, porque aí o Elo Rate vai estar mais ajustado. E também, como vimos, tirando ali os 4 primeiros do ranking, que geralmente são informações meio que fixas, porque eles costumam ganhar muitos jogos e aí não se mexe tanto. Nos demais, essa informação do Elo Rating vai ajudar muito vocês a quantificar a qualidade de um tenista em cada piso. Planilha aqui na descrição para vocês poderem acessar, fazer uma cópia e poder utilizar na prática. E me diz aí nos comentários se você curtiu esse tipo de modelo, esse tipo de sistema. Se você quiser, eu posso trazer mais conteúdos como esse para outros esportes, de outras metodologias. Mas eu só vou saber se você curtiu se você comentar aqui e deixar o seu feedback.